Evangelho de São Marcos, capítulo 15, e versículo 16 em diante. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, que era uma sala, e reuniram todo o destacamento, vestiram de púrpura e teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça, e saudavam dizendo: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe na cabeça com o caniço, e cuspiam nele, e pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora para o fim de crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram a Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, e lançaram-lhe sorte, uma vez que se levariam, para ver o que levaria cada um. E era a hora terceira, ou seja, 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E por cima estava um epígrafe, a sua acusação, o Rei dos Judeus. E com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que dizia: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, maniando a cabeça, e dizia: Ah, tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedifica? Salva-te a ti mesmo. Descendo ele da cruz, de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, dizia: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. E desce agora da cruz, ó Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também com eles foram crucificados, também os que com ele foram crucificados o insultavam. E chegou a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E a hora 9 clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso dizia: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja de vinagre, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, e expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expiraram, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Amém. Vamos assentar. Diga comigo: tudo isso Jesus fez por mim. Tudo isso Jesus fez por mim. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para me dar salvação. para me dar salvação. Vamos para a palavra do capítulo 15 de Marcos, e versículo 16. Até aí, meus queridos, Jesus já tinha passado pelo jardim do Getsemane. Jesus tinha sido preso já pela grande turba de líderes religiosos e malfeitores. Jesus já tinha comparecido diante do Sinédrio para dar o veredito que iria ser condenado. Jesus já tinha passado por aquela cena muito triste que Pedro o negou.
Agora Jesus já tinha sido condenado. O veredito, todos disseram, ele é réu de morte, um inocente, um santo, um puro, um filho de Deus, o meu Salvador, o nosso Salvador. Cruelmente foi condenado a mais vil morte. A morte numa cadeira elétrica não é tão terrível como a morte de cruz, meus irmãos. A pessoa ficava até 4 dias agonizando, pendurado numa cruz. Jesus morreu depressa devido à angústia, porque o povo judeu o rejeitou. Pessoas que morriam pendurados numa cruz, pela lei de Moisés, eles eram malditos. Jesus foi maldito por causa de mim e por causa de você. Ele levou sobre si tudo, a minha vida, o meu ser, o seu ser, a sua vida. Foi tudo sobre o meu querido e amado Jesus. Amados irmãos, que cena terrível. Para mim, na Bíblia Sagrada, é a cena mais triste que eu leio. É a cena mais dolorosa que eu leio. Nenhum personagem da Bíblia mexe tanto comigo como do meu Jesus. Meus amados, eu leio essas palavras, eu leio as páginas da cena dolorosa de Jesus com muito pesar. O sorriso acaba quando você lê cada versículo desses capítulos. O coração sangra quando você começa a ver o que Jesus passou por nós naquela cruz. Vejamos o versículo 16. Então os soldados, que não tinham nenhum carinho, nenhuma educação, quando pegavam um malfeitor, era para machucar. Os soldados levaram para dentro do palácio. Não era com delicadeza, era com empurrões. Que era uma sala. Aqui diz a minha Bíblia, pretório. Era uma sala de reunião, era uma sala de audiência. E diz aqui, reuniram todo o destacamento, ou seja, sacerdotes e sumos sacerdotes, líderes da nação judaica, estavam todos ali para condenar Jesus. Você sabe que no julgamento de Jesus teve malandragem, teve uma coisa terrível embaixo dos panos com os líderes e com o povo de Roma, porque Jesus era inocente, não tinha nada para o condenar. Jesus justo, inocente, puro, mas ele se deu para salvar a humanidade. Eis-nos aqui para adorá-lo. Eis-me aqui para glorificar o seu nome. Aleluia, Senhor. 17, vestido de púrpura. A palavra de Deus diz que desceram uma coroa de espinho e lhe puseram na cabeça. Eu vou repetir. Não fizeram com carinho. Puseram com toda a violência. Aquele vestido de púrpura. Hoje nós podemos simbolizar as pessoas que querem agradar a Jesus com boas obras, mas não querem abandonar o pecado. Quanta gente dando vestido de púrpura para Jesus, de boas obras, de boa caridade, mas não querem abandonar o pecado. Jesus não quer vestido de púrpura, porque ele já é o Rei da Glória. Aleluia. Ele não quer vestido de púrpura. Puseram vestido de púrpura para zombar de Jesus. Olha, meus irmãos, para rir do meu Salvador. Quanta vergonha Jesus passou. E olha, quando puseram aquela coroa de espinho, meus irmãos, medite bem, aqueles espinhos fincaram na cabeça de Jesus, no meio dos seus cabelos, meus irmãos, e ali começaram o sangue descer. E esse sangue que eu e a igreja é lavado, é purificado. É nesse sangue que a igreja tem vitória. É nesse sangue que a igreja está dentro nesta noite. Aleluia. E os saudaram dizendo, salve Rei dos Judeus. Davam-lhe na cabeça com caniço. Cuspiam nele, pondo-se do joelho, adoravam.
Olha aqui, meus irmãos, eles também adoraram, mas era uma adoração de assassinos, era uma adoração hipócrita, era uma adoração de mentira, cuspiam nele. Agora eu pergunto à igreja, ele merecia? O nosso rei merecia? Os tapas que davam no rosto dele, o sangue que já estava lhe cobrindo a face, e ele podia, num olhar, deixar aquele povo ali como um pó, porque ele tem todo o poder do céu e da terra. O rei dos reis, de vez de ser coroado numa coroa de glória, preferiu uma coroa de espinho. De vez de querer um trono, preferiu uma cruz. Sabe para quê? Para ver um povo lavado hoje e remido no seu sangue, adorando ele na beleza da sua santidade. Glória a Deus nesta noite, porque por essa senda de dor, a igreja é vitoriosa. A igreja é vitoriosa. Aleluia, Senhor. Parece que eu vejo eles batendo em Jesus. As profetadas que davam nele, meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos, a dor era muito grande. Fora aquela cana, que aquilo ali doía demais, davam na cabeça de Jesus. Amados irmãos, por isso que você tem que adorar Jesus nesta noite e a cada segundo da tua vida. A Bíblia diz aqui que ainda cuspiam nele e pondo-se de joelho, o adoravam. Quantos nesta noite estão adorando um Cristo morto? Quantos estão diante hoje de um Jesus que tem olho, mas não vê? Tem boca, mas não fala, e tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não te pega quando você está precisando. Mas nesta noite eu estou adorando um Jesus vivo. Aleluia. Que passou sim por esse sofrimento, mas hoje está à destra de Deus. Depois de ter escarnecido, despiram a púrpura, tiraram-lhe a roupa. Meus irmãos, nós vemos estátuas de Jesus pendurado na cruz. Minha mãe tinha muitos em casa. Meus irmãos, aquele Cristo, como se fosse eu chamo de um pano, como uma fralda, mas isso é mentira. Jesus ficou puramente nu. A Bíblia diz que Jesus passou por vergonha. Jesus passou por grande injúria. A Bíblia diz que Jesus passou por um grande vitupério. Não tinha pano tampando nada as partes íntimas do Senhor, não. Jesus ficou nu diante do povo. Que vergonha, que dor. Aquele homem que pregava e vivia do que pregava, porque santo ele é. A santidade pertence a ele. Glória seja dada a Jesus, o santo do santo. Pode bater palmas para Jesus. Tiraram o vestido de púrpura e o vestido com as suas próprias vestes. A veste que deram para Jesus foi uma capa dos soldados de Roma. Tiraram o vestido de púrpura, mas colocaram uma capa lá daqueles soldados de Roma. Querida igreja, quantas pessoas querendo trocar a roupa de Jesus, trocando por desculpa, por religiões, por filosofia. Não adianta, ele é o Rei da Glória. Ele não quer capa, ele não quer roupa de púrpura. Ele quer que você o sirva, ele quer que você o adore. Ele não quer nada, ele não quer ritual, ele não quer dogma, ele quer a tua alma, ele quer a tua oração, ele quer a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, general da guerra. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Mais uma vez eu repito, a morte de Jesus foi a morte mais horrenda que já existiu na face da terra. De todas as mortes, a morte de crucificação era muito horrível. Meus queridos e minhas queridas irmãs,
as pessoas agonizavam na cruz. A coisa, meus irmãos, era uma cena de horror, de horror, de horror. Pior do que, meus irmãos, uma cadeira elétrica, ou morrer a tiro, ou a facada. As pessoas se agonizavam durante dias, mas o nosso Jesus não teve isso não. O nosso Deus foi compassivo. A Bíblia diz que Jesus logo expirou porque não aguentou de tanta tristeza. A Bíblia diz que ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam, mas nós o recebemos e fomos chamados filhos do nosso Pai. Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Que privilégio! Bendito é o nome de Jesus. Glórias a Deus. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe cruz. Jesus já estava fraco, já suava frio, horas e mais horas sem beber um copo com água. Jesus estava suando, estava tremendo, estava fraco também, e aquela cruz estava demais pesada para ele. Então chamaram um homem, que eu creio que na eternidade ele vai ter um galardão, para carregar a cruz para nosso Salvador. Cirineu, mas tu ajudaste o Filho de Deus. Que galardão Cirineu vai ter aquele dia, de ter ajudado Jesus a carregar a pesada cruz. Amados irmãos, hoje se a tua cruz está pesada, não é mais Cirineu que está aí para lhe ajudar mais, mas está Jesus, o Filho de Deus, para te ajudar, porque ele sabe que a tua cruz já está envergando o teu corpo. Como Cirineu ajudou Jesus, hoje Jesus te ajuda a carregar a tua cruz tão pesada. Jesus te pergunta: queres me ajuda? Eu quero, Senhor. Aleluia. Pode dizer a ele: eu quero. Estou precisando de tua ajuda, porque eu já estou encurvando com o peso da cruz. Ela está pesada, meu Senhor, e as minhas forças se esgotam. Mas o Senhor diz: quer me ajuda, eu te ajudo. Como Cirineu me ajudou, eu também ajudo o meu povo na face da terra. Andar-lhe overstande o Francis, tenante que overnight estou. Eu ajudo os meus filhos feridos. Aqueles que dizem: eu não posso mais porque eu não suporto, eu não aguento, esse peso da cruz está acabando comigo, as forças já vão embora. Então não é Cirineu que vai te ajudar, mas é o Filho de Deus, pois ele passou por isso. A cruz estava muito pesada, chamaram Cirineu, ajude ele. E ele carregou a cruz para o Filho de Deus. Aleluia. Querida igreja, que momento terrível. Que terrível. A narração de Lucas é mais dolorosa. A Bíblia diz que as mulheres ficavam nos corredores, vendo Jesus ensanguentado, carregando aquela cruz. E ele caía. Quando ele caía no chão, os soldados o chicoteavam. Você sabe que tínhamos nos chicotes dos soldados romanos, era uma tira fina de couro e tinha pedaços de ossos secos e outros eram de chumbo. Quando pegava na pele, rasgavam, tirava pedaço. E Jesus levou tanta chicotada para que a igreja receba poder, para que você tenha força, para que você tenha vitória. Nessa noite, não saia derrotada daqui não. Por esse sacrifício você tem direito de sair daqui abençoado e abençoado pelo Senhor. Aleluia! Aleluia! Deus tremendo! Levaram a Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Que lugar sombrio, que lugar escuro. Jesus entrou num lugar muito tenebroso. Amados, era o lugar da morte.
Jesus passou por isso. E a Bíblia diz que deram-lhe de beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. É o costume dos judeus, quando crucificavam os malfeitores, devido à dor que era intensa, misturavam a mirra com vinagre para anestesiar, para amortecer a dor. Mas Jesus não queria nada deste vinagre, desta mirra. Não, ele queria salvar a humanidade. Estava para consumir o plano de Deus. Aleluia. Ele diz: eu estou aqui para tudo. Eu vou completar a obra do meu Pai. Aleluia. Não vou beber, não. Eu vou ficar fiel até o fim. Porque eu estou vendo uma igreja na minha frente. E eu vou comprá-la para o meu Pai. É eu e você que faz parte desta igreja. Bendito seja o nome de Jesus. Então o crucificaram. Como crucificaram? O martelo com os pregos. Oh, meu irmão, medita quando aqueles pregos começou a entrar na carne de Jesus. Foi nos pés, que dor. Nas mãos, que dor, meus queridos irmãos. Quando levantaram aquela cruz, o corpo de Jesus, meus irmãos, espingando de sangue, vertendo sangue, meus queridos irmãos, e aqueles pregos rasgando a carne do meu Salvador. Amada igreja de Deus, por isso não deixe Jesus por nada. Olha que sacrifício. Todo crente, olha aqui para mim, todo crente que não olha para a cruz desvia, mas o crente quando olha para a cruz, ele diz: eu não posso deixar ele, eu não posso abandonar ele, olha ele lá, ele está fazendo tudo para salvar a minha alma. Vou seguir Jesus estrada fora, e eu não vou trocar Jesus por nada neste mundo. Quem olhar para Jesus não cai, quem olhar para Jesus não afunda. Quem olhar para Jesus não perece. Glória a Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu leio nos livros, eu leio nos hinos, quase o cantor cristão inteiro, a harpa cristã, todos os autores daqueles hinos disseram, no céu das suas palavras poéticas, que gostavam de olhar e fitar os seus olhos na cruz, porque é na cruz que o crente recebe poder. É na cruz que a igreja recebe força. É na cruz que o crente recebe libertação. Nesta noite, as correntes de Satanás estão sendo quebradas pelo poder da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho que eu estou pregando é poder, e não é fraqueza, e não é derrota. Deus, nesta noite, está mexendo com sua igreja. Bendito é o nome de Jesus. E repartiram as suas vestes. Ele não ficou com roupa nenhuma. Não ficou plenamente nu. Passou vergonha. Lançaram sorte para ver o que levariam cada um das suas vestes. Lá nos Salmos, o Espírito de Jesus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, já profetizava na boca de Davi: apenas minhas vestes lançaram sorte. Foi há anos que Davi profetizou, e foi se cumprir na pessoa bendita do meu Jesus. Aleluia. Quando pegar a roupa, olha, isso aqui fica para... Vamos fazer agora vamos fazer aqui, quem vai ficar com a roupa dele? Oh, meus queridos irmãos, até isso Jesus passou. Levaram tudo dele levaram, e ele fez tudo isso com muito amor, com muita dedicação. Olha o que diz ainda: era hora terceira, seja 9 horas da manhã, quando crucificaram, e por cima estava um epígrafe, uma plaquinha na nossa linguagem. Era uma acusação: o rei dos judeus. Quando eles puseram essa plaquinha,
não era para elogiar Jesus, era para zombar dele. Porque Jesus dizia que ele era, e realmente é. Ele é o Senhor dos Senhores. Em breve os judeus vão ver Jesus descendo no Monte das Oliveiras. Aleluia! E a Bíblia diz que eles verão aqueles que o traspassaram. Esse Jesus é tremendo. Aleluia! Diga comigo, o meu Jesus é tremendo. Você já pensou, meus irmãos? Aquele que foi coroado de espinho descendo no Monte das Oliveiras, todo cheio de glória e poder. Bendito é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo nessa noite. E com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, para assim cumprir o que a Escritura dizia: com malfeitores foi contado. Ao lado de Jesus foi crucificado 2 homens. E eles tiveram dificuldades de morrer, porque em outra narração tiveram de quebrar as pernas deles. A de Jesus não. Deus prometeu que ninguém ia tocar no corpo de Jesus. Os outros tiveram de quebrar as suas pernas, porque muitos deles ainda estavam vivos pelo tormento da cruz, mas Jesus não. Quando conferiram, Jesus já tinha expirado. 2 ladrões. Olha, queridos, um foi salvo porque se arrependeu. Um dizia: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Bendito é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia diz que os que iam passando blasfemaram dele, maniando a cabeça, e dizia: a tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas. Jesus não está falando do templo. Quando eles falavam assim, quando eles ouviram Jesus falando, esse homem é doido. Nossos pais demoraram para construir esse templo 46 anos, e ele disse que em 3 dias vai derrubar e reedificar. Jesus não estava falando do templo, Jesus estava falando do corpo dele. Aleluia. Vocês podem acabar com isso aqui, mas ao 3º dia eu fico de pé de glória. Palmas para Jesus, eu fico de pé de glória. Eu fico de pé de glória. Bendito é o teu nome. Salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Olha, eles zombavam, passavam aos pés da cruz e diziam: olha, salvou a tanta gente, por que ele não salva ele mesmo? E não tem pessoas que até nos dias de hoje nós vemos isso. Mas aquele irmão é tão usado por Deus, por que ele não ora e Deus não resolve os problemas dele? Nós não vemos, a senhora vai na igreja todo dia, por que Deus não opera? Por que Deus não está resolvendo seus problemas, mãe? Oh, meus irmãos, não é como eles querem, é como nosso Deus quer. Deus tem o seu trabalhar, eles não entendem. Glórias a Deus. E olharam para Jesus, salvou tanta gente, quer dizer, curou cego, deu voz aos mudos, deu vida aos mortos, mas ele mesmo não pode descer da cruz. Jesus não queria ser super-homem, ele sofreu, padeceu para salvar a mim e a você. Aleluia. Bendito é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele podia tirar aqueles pregos imediatamente e a mão dele voltar sem nada. Você sabia que quando nós chegarmos lá em Sião, nós vamos ver uma marca nas mãos de Jesus. Nós vamos ver as feridas das suas mãos. Aleluia. Bendito é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso, olha, de tudo. Jesus mudou de vestidos. Jesus mudou de tudo. Ele é agora como Senhor de toda a plenitude da imortalidade, da incorrupção. Aleluia. Mas aquelas chagas ele não tirou. Ele preferiu ficar com as feridas na mão, para que quando nós pegar as mãos dele, nós lembrar do que ele fez por nós. Aleluia. Bendito é o Senhor nesta noite. É o teu nome. Desça agora da cruz, ó Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com eles foram crucificados e insultavam. Chegou a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. Queridos irmãos, a natureza se revoltou. A Bíblia diz, irmãos, olhe bem, o céu enegreceu, as pedras se chocavam, pessoas que eram fiéis e serviam ao nosso Deus,
A Bíblia diz que saíram da sepultura e voltaram para suas famílias. Você já pensou que poder o nosso Jesus tem? É esse Jesus que você serve. Jesus poderoso, Jesus forte, que anda na lua, nas estrelas, nos ventos, nos mares. Aleluia! Oh glória! Aleluia! A hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi. Lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, vede, chama por Elias. Quem falou, Deus meu, por que me diz? Quem foi o profeta que profetizou isto? Foi Davi, no Salmo 22. O Espírito Santo já estava falando na boca de Davi o que Jesus ia falar naquela cruz. Naquela hora Deus ficou em silêncio. Foi a hora mais tortuosa, oh meu irmão, e tenebrosa para Jesus. Foi a hora mais horrível para o Senhor, dele olhar para o céu e ver o seu Pai em silêncio. E ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Amados irmãos, que tristeza. Ali ninguém podia o ajudar. Jesus tinha de passar por aquilo. E muitas vezes você e eu, meus irmãos, estamos desesperados. E hoje nós temos Jesus para ficar ao nosso lado, para nos ajudar em todos os momentos que precisamos. Alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam, vede, chama por Elias. Ele não chamava por Elias, mas pelo Deus de Elias. E os dele correu a ir beber uma esponja em vinagre, pondo na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai-o, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus deu um grande brado. Qual o brado que Jesus deu? Tudo está consumado. Aleluia! Jesus disse, terminei a tarefa. Meu Pai, em outra parte, em tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. Aleluia! Cumpriu a missão, meu querido Glória Jesus. a Deus! Bendito é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Que nesta noite você receba poder, receba a vida. Aleluia. Receba a vitória, receba a solução, receba a vida eterna, receba a libertação, em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu do templo é o que separava o lugar santo dos santos. É ali. Ninguém podia entrar, não ser o sumo sacerdote. E quando foi rasgado de cima embaixo, de baixo em cima, quando rasgou, a igreja hoje tem acesso à presença de Deus. Aleluia! Outrora ninguém tinha, mas hoje nós temos acesso. Oh, glória a Deus! Você pode falar diretamente ao trono de Deus. E a igreja recebe poder, recebe vitória. Em nome de Jesus nesta noite. Aleluia! Bendito é o teu nome, Senhor. Deus tremendo! E o centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirava, disse, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Aleluia. E você que diz, você pode dizer como esse homem, esse centurião que mandava em 100 soldados, você pode dizer igual a ele? Este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Aleluia, Deus! Que Deus abençoe a todos.